Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso vídeo de Playing With Me de julho. Meu nome é Thaís Godinho e você está aqui neste grande projeto de vida chamado Vida Organizada. Aqui a gente fala sobre produtividade compassiva e como você pode se organizar para ter uma rotina mais tranquila. Se você gosta desse tipo de assunto, aproveita para já deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Antes de começar a mostrar para vocês o Playing With Me de julho, eu quero só dizer que esse foi um momento de mudança de cadernos. Sim, eu vinha usando um único caderno de janeiro até julho, acho que foi a primeira vez que eu usei tanto tempo um caderno durante 6 meses, e aí agora finalmente veio o momento de trocar. Isso é bem legal porque é como se fosse um recomeço, a gente tá entrando em um novo semestre, né, na segunda metade do ano, então eu achei bastante apropriado trocar de caderno também. O caderno que eu estava usando como bullet journal até o final de junho, esse aqui, ele realmente ficou com 2 páginas no final, então deu certinho. Eu tenho visto cada vez mais o bullet journal como um livro realmente que registra os diversos anos da minha vida, como se cada livro fosse um episódio, um volume mesmo. Então, Vida da Thaís em, 50 volumes, e aí cada livro é um volume. E pensando nisso, né, eu uso o bullet journal com esse propósito de registro. E cada vez mais eu fico pensando, o que faria sentido eu revisar quando eu for pegar esses bullet journals antigos para ler daqui a 10, 20 anos? Porque esse é o ponto, né? Muitas pessoas me perguntam, Thaís, o que você faz com esse monte de caderno? Você guarda? E o grande propósito do método, do sistema do bullet journal, criado pelo Ryder Carroll, é justamente você guardar. Assim como você guarda os livros na sua estante. Esse é um livro escrito sobre você, sobre a sua vida, registrando a sua rotina. Então a ideia é que você guarde. É claro que se você for uma pessoa focada mais no minimalismo e não quiser guardar esse material físico, você pode sempre digitalizar as páginas, salvar em formato digital e aí jogar fora, reciclar os papéis, os cadernos, como você quiser. Eu gosto muito dessa abordagem, por isso que eu já faço no papel, porque se eu não quisesse guardar, eu nem faria no papel, eu faria direto no digital. Então, cada vez mais eu quero registrar o meu dia de uma maneira significativa e vejo o bullet journal como uma ferramenta para fazer isso. Pensando no meu eu do futuro que vai querer revisar isso um dia, que tipo de informação seria legal de revisar. Então, com foco nisso, já no mês de junho eu já comecei a fazer um tipo de registro diferente e tem sido bem legal. Eu anoto o que eu comi, eu anoto os pensamentos que eu tive ao longo do dia. Tem sido bem interessante fazer esse exercício. Eu acho que esse é o ponto mais legal do bullet journal. Ele se adapta a cada momento de vida, dia após dia. Bom, vou mostrar então o caderno que eu vou usar, que é esse aqui. Eu comprei lá fora, na Holanda, faz um ano que eu fiz essa viagem e comprei 2 desse caderno dessa marca. E atualmente eu tô usando o caderno dele. Eu tô usando esse que é o preto, tem resenha dele aqui no canal pra quem quiser ver, que ele é escrito Bullet Journal, porque ele tem algumas orientações aqui dentro pra quem quer fazer Bullet Journal. E aí eu comprei outro da mesma marca, que é esse aqui. Foi uma edição limitada, bem bonita, tinha bronze, dourado, e eu comprei o prateado que eu prefiro. 1917, aí aqui do lado pra vocês verem, aqui atrás, vou abrir pra mostrar pra vocês. Aqui, o preço que eu paguei, R$17,95. Então, deixa eu abrir bem delicadamente pra mostrar pra vocês como que ele é por dentro. Ele tem um brilhinho, mas não é um super brilhante, né? Dá pra ver que é uma capinha prateada bonita. Vou mostrar aqui essa parte de trás pra quem quiser pausar o vídeo e olhar com calma, tá? Aí abrindo aqui, então a gente tem... vou tirar essa parte aqui. A filetinha, né? Acho ela bem bonita, é tão ruim se desfazer disso, mas ok. Aí aqui dentro a gente vem um cartãozinho de agradecimento super bonitinho, assinado pelos criadores da marca. Tem aquele livretinho que também tem na Moleskine, né? Que mostra um pouquinho sobre a história do caderno. Olha que legal. E aqui atrás também vem umas etiquetinhas, caso você queira colocar no caderno depois. Eu ainda não usei, mas eu vou guardar, caso eu queira colocar.
E aí abrindo, né, só pra vocês verem, ele é diferente. Ai, que legal, gente, porque assim, se vocês virem o vídeo que eu fiz desse aqui, vocês vão ver ele por dentro, eu mostro em detalhes, tá? O índice e tudo que é voltado pra Bullet Journal. Esse aqui não. Apesar dele ter as páginas pontilhadas, ó, e numeradas, o que é muito importante, aí ele tem uma estrutura diferente. Ah, que bonitinho. Então, ó, aqui, abrindo, tem uma parte aqui pra você colocar seus dados. O menu, ele é diferente, a parte do índice, olha só que interessante. É diferente do Bullet Journal. Eu prefiro assim, achei mais legal, hein? Ah, isso é bem legal. No Bullet Journal, tem 4 páginas pra índice. Aqui tem 2 páginas pra índice, o que eu acho muito melhor, porque nunca na minha vida eu usei 4 páginas de índice pra Bullet Journal. Eu sempre usei no máximo 2. Então isso aqui vai me atender melhor com certeza. E depois do índice já começa. Nossa, amei, gente. Aí aqui atrás tem aquele envelopinho tradicional que a gente pode usar para colocar coisinhas, tá? No final de junho, eu fiz uma coisa muito legal, que foi uma retrospectiva, uma espécie de retrospectiva do ano até aqui. E isso foi muito bom, porque a gente fica pensando, né, com tudo que tá acontecendo, pandemia, quarentena, etc. Mesmo assim, eu tive coisas boas. Tive conquistas, tive acontecimentos muito legais, consegui alcançar alguns objetivos e, acima de tudo, tive muitos momentos para agradecer. E eu acho que essa é uma das grandes riquezas de você ter um registro como Bullet Journal, um diário, enfim, como você queira chamar. Porque você consegue ter essa possibilidade de registro. Às vezes em dias que a gente não tá se sentindo muito legal, a gente fica pensando, ai, puxa, como a vida é difícil, não tô conseguindo fazer nada por conta de tudo isso que tá acontecendo no mundo. Mas na verdade tá sim. Tem muita coisa sendo feita e muita coisa já foi feita nesses últimos meses e você ainda tem mais 6 meses desse ano para fazer. Então faz sentido, pelo menos para mim, ter esse registro para poder fazer esse tipo de análise. Isso faz eu me sentir um pouquinho melhor com relação a tudo que está acontecendo. Outra coisa que eu também fiz foi dar uma relida no livro do Ryder Carroll, do Bullet Journal, e eu refiz aquele exercício que ele propõe do inventário mental. Foi muito bom fazer, porque aí eu tive a possibilidade de analisar as coisas que eu tô me dedicando no momento, as coisas que eu deveria estar me dedicando e coisas que eu gostaria de estar me dedicando. Foi bem interessante fazer esse exercício, porque além de eu ter feito categorizado nessas 3 colunas, eu também coloquei 2 classificações a mais, que foi algo que fosse vital pra mim, ou seja, que eu não poderia nem queria deixar de fazer, e aquelas coisas que eram realmente importantes por N motivos, ou porque eu realmente precisava fazer, sei lá, declaração do imposto de renda, ou algum outro trabalho, alguma coisa, alguma atividade que, assim, talvez não fosse tão vital, mas era importante que eu fizesse. Foi bem interessante porque daí eu percebi que muitas das coisas que eu tô me dedicando são vitais ou importantes, e as que eu deveria estar me indicando, muitas são importantes. Então, isso me fez ter um novo senso de responsabilidade. Foi bem interessante, eu realmente recomendo. Eu não sei se fazer todo mês como ele recomenda, pode ser que sim, é isso, a gente personaliza dia após dia o nosso Bullet Journal de acordo com as nossas necessidades, mas eu gostei de fazer nessa virada de um caderno para o outro. E aí é bem legal também, nesse momento, quando você migra, você fazer uma revisão do seu caderno como um todo, com esse foco que eu acabei de falar, mas também revisando as coisas que você não finalizou, e é perfeitamente ok você não ter feito tudo, é super normal. Uma das maiores habilidades do processo de organização e de planejamento é você observar o que você não fez para ver se alguma coisa deu errado, se está faltando, se mudar as prioridades, se você que não quer mais fazer aquilo, enfim, e você poder reajustar a rota. Então você olhar tudo que você não fez te permite pensar, eu ainda quero fazer isso em julho ou ao longo do semestre? Isso ainda é relevante? Eu quero fazer de uma outra maneira? Enfim, é uma boa oportunidade de reflexão sobre as suas coisas. E aliás, muitas pessoas falam assim, eu não tenho tempo para isso. Tá, se você não tem tempo para pensar em como você investe o seu tempo nas atividades da sua vida, você está desperdiçando vida, na verdade. Porque não existe nada mais importante do que pensar nas coisas que você está fazendo na sua vida. Think about it. O Bullet Journal é uma ferramenta, uma metodologia que junta o conceito de mente plena, né, de mindfulness, com autocuidado,
é uma coisa terapêutica e junta com produtividade, planejamento, organização, enfim. Então, se você não tem interesse nesse lance de mente plena, de sentar e fazer uma coisa com calma ali, focado naquele momento intencionalmente, se você não quer ter esse autocuidado, esse olhar para dentro, uma coisa mais terapêutica, e você não se importa muito com a sua produtividade, então realmente o Bullet Journal pode não ser para você. Então, como eu falei, estou usando um novo caderno agora para a partir do mês de julho. Como eu mostrei, então, estou usando esse aqui da mesma marca, então eu achei isso legal porque eram os 2 cadernos que eu tinha comprado da marca. Esse aqui é da Bullet Journal aqui, com algumas indicações. Esse aqui é o caderno tradicional mesmo e ele é nessa capa prateada. Eu achei que daria um up aí no astral todo. É legal porque eles ficam do mesmo tamanho, então eu sei que eles são de 2020 e eu espero poder usar esse caderno até o final do ano, vamos ver. E aí vou mostrar um pouquinho então como que eu configurei para esse início de ano esse novo caderno. Gente, eu tô numa fase super nostálgica com Amsterdã. Então eu quis fazer um desenho, até procurei na internet alguma referência e tal. Fiz uns desenhos aqui com as casinhas de Amsterdã, achei que ficou bem bonitinho. E também coloquei aqui do lado uma frase que eu amo, do David Allen, que ele fala "Relax, refocus", que eu acho que é uma frase que eu ainda vou tatuar. Eu acredito, porque eu acho que ela ajuda em todo momento. Tem uma bicicletinha aqui no cantinho. Na outra página eu coloquei uma frase que tem uma referência budista, na verdade, que é: a raiz de todo sofrimento é o apego, é o autoapreço. Eu acredito muito nisso, então eu coloquei aqui para me lembrar. E não coloquei mais nada nessas páginas, talvez aí no futuro eu faça alguma colagem, se aparecer alguma figura bonitinha ou coisa do tipo. Aqui no índice eu simplifiquei, eu só pintei um pouquinho o título do índice, né? Coloquei esse cinzinha aqui. E aí fui colocando os itens que eu vou usar. Eu não invento muita coisa aqui no índice, não. Eu uso bem pouco, eu uso bem de uma maneira bem prática mesmo. Eu fico colocando outras coisas. Aí, olha só, aí entra o log do futuro, né? Eu quis aproveitar essas 2 páginas. Por exemplo, aqui é a página 1, né? Nessa página da direita. E na outra estava em branco, porque eu poderia colocar uma imagem ou coisa do tipo. Eu já quis aproveitar. Então, o log do futuro eu coloquei aqui os 2 meses do trimestre que a gente tá. Então, agosto e setembro. E embaixo, o último trimestre do ano. E por que eu deixei vazio? Eu pensei em trazer para cá muito do que eu tinha do planejamento dos trimestres. Só que o que acontece é que muito do que eu tinha do planejamento dos trimestres eram coisas relacionadas a viagens que não vão mais acontecer. Então eu preferi deixar vazio e ir alimentando ao longo aí dos meses que eu for usando esse Bullet Journal. E aqui eu deixei uma página inteira para 2021 porque o meu 6º sentido está me dizendo que ao longo dos meses aí eu vou entender que várias coisas eu não vou querer focar esse ano e vou acabar jogando para 2021. E aí eu faço todo um jogo aqui entre o que eu coloco nesse caderno e o que vai para as minhas listas organizadas. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal explicando como eu concilio o Bullet Journal com as outras listas. Vou deixar linkado aqui na descrição para quem tiver interesse, tá bom? Aí na outra página eu tenho um conceito aqui que o David Allen ensina no seu 3º livro, Making It All Work, que se chama Mapa do Tesouro, que é um mapa onde você coloca tudo que é importante para você. E a última vez que eu tinha feito esse mapa foi em 2017 e eu ainda o usei durante todos esses anos. Ele sempre fez muito sentido para mim, mas toda vez que eu mostrava ele para os meus alunos, nos meus cursos, eu falava, já tá na hora de fazer um novo. Então eu finalmente fiz, eu achei que era um bom momento fazer isso aqui. Então eu me coloquei aqui mais ou menos no meio, porque eu não quis colocar a dobra da página no meio da minha cara, então eu coloquei aqui um pouquinho indo mais para a esquerda, não é mesmo? E aí fui colocando tudo que era importante aqui pra mim. Então tem um mix de coisas, muitas coisas eu copiei do mapa antigo e daí eu fui inserindo aqui o que eu achava que não estava lá. Então, enfim, é um mapa que traz as coisas que são importantes para mim, é o meu mapa do tesouro. Se você quiser ver essa e outras páginas com a foto maior, você pode acessar o painel no Pinterest que eu tenho, onde eu coloco fotos do meu Bullet Journal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também para você ver. Aí na página seguinte, eu trouxe para cá um pouquinho do que eu já tinha essa página no caderno anterior, que era um resultado do planejamento que eu tinha feito para 2020, só para eu ter aqui registrado como referência, porque eu gosto de olhar de tempos em tempos. Então eu coloquei
aqui o meu lema do ano. Eu coloquei também quais são as minhas 5 prioridades. Coloquei também que foco que eu quero dar para cada uma das áreas da minha vida este ano. Eu dei uma revisada aqui porque algumas coisas mudaram, algumas coisas não faziam mais sentido nesse momento de quarentena. Precisei focar em outras, então foi bem legal refazer esse foco, mas muita coisa se manteve, então foi bem bacana colocar aqui, fazer essa revisão. Aqui do outro lado eu coloquei a frase tranquilidade, para mim resume o que eu quero para esse meu ano. Eu tive um ano passado muito difícil em vários setores assim da minha vida. Eu contei sobre isso em um vídeo aqui chamado Eu Mudei. Vou deixar linkado aqui na descrição também se você quiser saber. Eu conto mais lá sobre esse processo. E aqui em cima eu coloquei então um pouquinho sobre objetivos. Eu tenho um mapa com os meus objetivos de curto prazo, que eu fiz uma revisão recentemente, tem até vídeo aqui no canal mostrando. Vou deixar linkado aqui na descrição também se você quiser saber. Coloquei aqui coisas que eu já concluí nesse primeiro semestre, que eram objetivos que eu tinha. Eu achei legal colocar para lembrar, olha só, eu concluí isso esse ano, já foi bacana. E aqui embaixo eu coloquei então as metas de seguidores em cada um dos canais que eu tô acompanhando. Então eu também já pintei as metas que eu tinha desde o começo do ano, que eu já alcancei até aqui, e coloquei então, tá em branco, aquelas que eu ainda quero alcançar, de repente até o final desse ano. Aí sim a gente começa a falar sobre o mês de julho. Então, mostrando aqui pra vocês, eu sempre faço o log do mês da maneira mais simples possível e na verdade eu não uso isso como uma ferramenta de planejamento e sim de registro. À medida que as coisas vão acontecendo, eu vou registrando aqui para ter realmente um índice de como foi o meu mês. Então, se acontecer alguma coisa muito especial, sei lá, no dia 3 de julho, eu vou lá no log diário e vejo o que aconteceu naquele dia para eu ter marcado aqui que foi um dia especial. Então é assim que eu uso. Mas de qualquer maneira eu já coloquei os dias da semana e coloquei também as fases da lua, porque isso me ajuda a ter uma noção do que aconteceu em determinada fase. Isso influencia bastante, especialmente na questão hormonal para mulheres. E aqui eu mudei um pouquinho, gente. Em vez de colocar minhas Big Rocks, eu não quis colocar Big Rocks aqui este mês. Vou falar por quê. Essa foi uma mudança que eu quis fazer no Bullet Journal. Eu percebi que eu estava duplicando informações. Eu já tenho essa lista organizada no digital, que para mim faz muito mais sentido. E eu prefiro, sim, mesmo que eu escolha Big Rocks, que eu faça uma marcação nessa ferramenta, colocando uma estrelinha, mudando a cor, enfim, colocando uma etiqueta, tag, do que ficar passando para cá. Porque toda vez que eu olhava essa lista, ela mais me sobrecarregava e me frustrava do que era útil, porque eu não usava essa lista como consulta no meu dia a dia. Se você usa o seu Bullet Journal para organização, talvez faça sentido que você tenha essa lista de Big Rocks aqui, porque seria então uma lista de verificação para todos os dias você olhar e definir ações em cima daquela lista. Como eu não faço dessa maneira, porque eu uso o método GTD, eu faço a revisão semanal e a partir disso eu defino próximas ações que estão listadas apropriadamente ou na lista de próximas ações ou na minha agenda, então eu senti que não estava me agregando muito ter a lista de Big Rocks aqui. Então eu troquei e nessa página eu vou colocar coisas pelas quais eu sou grata. Este mês eu adorei fazer isso nos últimos meses. Foi muito gostoso todos os dias poder agradecer por algo e fazer o registro aqui. Ao longo do mês é muito gostosinho você voltar e ficar vendo essa página diariamente, porque todos os dias você sempre tem muitos motivos para ser grato. Aí na página seguinte eu fui nível hard, hein? Porque eu quis fazer uma página dupla para fazer um registro de hábitos, práticas e rotinas saudáveis e também o Mood Tracker, que é como eu avalio a minha vibe de cada dia. Aí vou mostrar pra vocês, algumas coisas eu deixei tampadas, porque são bem íntimas assim, mas de modo geral eu coloquei práticas que eu quero incentivar minhas. Então, sono, dormir antes da meia-noite, eu quero traquear isso. Dinacharya é a rotina diária do Ayurveda, uma rotina saudável, que tem algumas questões aqui. Minha prática de yoga, tomar refúgio de manhã e de noite, que são práticas do budismo. Minha prática de meditação, oleação corporal, um banho de purificação, que é como eu gosto de chamar os meus banhos. Me arrumar, eu coloquei isso porque eu percebi como fez diferença no meu astral os dias que eu não colocava uma roupinha que melhorava minha autoestima, daqueles dias que eu colocava uma roupinha legal, eu me sentia muito mais produtiva ou muito mais com vontade de fazer as coisas do que aqueles dias que eu não tava nem aí. Preparar a minha própria comida, eu quis fazer isso porque no último mês eu tive tantos compromissos de trabalho que em vários dias eu tive que pedir comida porque eu simplesmente não tava
afim de cozinhar. Eu acho isso um erro, mas eu também me permiti, sabe? Durante um tempo, ok, passou, aprendi, mas agora eu quero traquear e voltar a preparar minha própria comida diariamente, que eu acho muito importante. Beber 3 litros de água. Aqui eu coloquei algumas coisas que eu não quero fazer, e daí 2 delas estão tampadas, mas uma delas eu posso falar porque tem a ver com produtividade, que é sem cafeína. Eu quero tentar passar a maior parte dos dias sem cafeína. Torçam por mim, vai dar certo. Bodhicitta é um conceito budista de você alimentar uma mente de compaixão. Eu quero traquear isso diariamente. Fazer a rotina certinha do Ayurveda, que eu quero dizer aqui é que a minha terapeuta me passou uma rotina bem detalhadinha e eu quero fazê-la toda completinha todos os dias, porque isso me faz muito bem. Também quero traquear se eu fiz alguma atividade de lazer, isso é importante. Eu coloquei aqui também quantas vezes eu fui passear com o nosso cachorro ou sair na rua pelo menos um pouquinho. Eu vi que isso faz muita diferença. A gente tá em quarentena aqui de mais de 3 meses, 100 e poucos dias, então muito mais de 3 meses, quase 4 meses na verdade. Então faz muita diferença você colocar a cara na rua, né? Com todo cuidado, máscara, tudo, mas passear com ele também é muito importante para ele não ficar com tédio dentro de casa, enfim. Cuidar da casa, de modo geral, também quero fazer esse acompanhamento. E caixas de entrada zeradas. Enfim, acho que é uma boa prática, né? E aqui no Mood, eu também não coloquei palavras para descrever. No último mês eu fiz assim, deu certo. Eu coloquei esses 4 estados que para mim funcionam muito bem. E aí aqui na frente eu vou listando, fazendo um resumo de como eu me senti de modo geral naquele dia ao longo do mês. Aí na página seguinte eu também mudei um pouquinho o check-in, porque no mês de junho eu tinha colocado aquela página dupla onde eu colocava assim o que deu certo, o que não deu certo no mês, e eu acabei nem preenchendo porque eu falei, eu não tô nem com saco de preencher isso nesse momento. Então, em julho eu mudei e coloquei só a análise da roda da vida, que eu acho ela muito importante para fazer do mês, é uma coisa que eu ainda gosto de fazer, acho importante. E a minha análise foi muito legal dessa vez, porque é incrível como isso aqui é um ótimo termômetro de como você está começando o mês, por isso que chama check-in mesmo. Então fazer essa análise da roda da vida me permite pensar qual é o meu nível de satisfação para cada uma dessas áreas. Então, em estudos, eu coloquei uma nota alta e deixei faltar um pouquinho. Eu ia colocar uma nota bem mais baixa, mas aí eu percebi que eu tava me cobrando muito. Porque, na verdade, assim, eu tô fazendo um curso de formação com vários cursos complementares. Eu queria ter adiantado mais o meu pré-projeto do doutorado, mas assim, gente, eu tô, sabe, na situação que todo mundo tá, eu acho que eu tô fazendo coisa pra caramba em termos de estudo. Eu tenho estudado muito, tenho lido muito. Então, eu dei uma nota alta. Não está no nível total de satisfação, mas tô bem, sabe? Eu acho que eu tô fazendo a minha parte. Equilíbrio emocional realmente é a área mais desequilibrada esse mês. Esse último mês não foi nada fácil. Eu voltei a sentir ansiedade, que era uma coisa que eu não sentia há bastante tempo. Então, assim, tô tomando cuidado, tô fazendo terapia, tô fazendo acompanhamento, tô reforçando a questão da meditação e das boas práticas diárias que eu sei que me fazem bem. Mas, sim, é uma área que eu tenho que prestar atenção. Pra mim, é uma área que eu não tô satisfeita como ela está no momento. Assim, o que me faz sentir até me sentir meio normal, né? Porque assim, quem tá se sentindo completamente sano nesse momento que a gente tá vivendo, tá aí naquela, mais aquele meme lá do cachorrinho do tá tudo bem. Ou não, né? Vai saber. Temos budas na nossa geração também que já se iluminaram. Questão de saúde, eu acho que levando em consideração tudo que tá acontecendo no mundo, eu me sinto muito bem, não tô com nenhum problema de saúde. Mas nesse último mês eu dei uma vaciladinha com a questão da alimentação, de comer, né, comida de terceiros. A minha prática de yoga poderia ter sido melhor. Enfim, tem vários aspectos que eu quero melhorar, por isso que eu não dei a nota máxima, mas eu tô muito bem de saúde. Finanças, a mesma coisa. Então, assim, de modo geral, estamos bem, né? Mas sempre pode melhorar, sempre tem alguns ajustezinhos. E isso foi até uma anotação que eu fiz aqui embaixo, que muita coisa é ajuste, ou são objetivos que estão em andamento, que eu tô trabalhando em direção a eles, né? Então só não dou o nível de satisfação máxima porque tem coisinhas que eu tô trabalhando para chegar lá, mas eu tô satisfeita num nível legal. Propósito e contribuição com o mundo, gente, eu dei nota máxima, que estou muito satisfeita porque eu tive todo um processo interno de reflexão nesses últimos meses. Até comentei no último vídeo do Play With Me que eu tava meio numa crise de propósito, assim, essa crise já acabou, já consegui tornar isso claro dentro de mim, eu tô chegando aqui com muita clareza com relação a tudo isso. Eu também acho que eu tô num bom momento, assim, profissional, que eu tô conseguindo direcionar o meu trabalho para diversas frentes, para ajudar as pessoas da maneira como eu posso. Então, em termos de contribuição com o mundo, eu também me sinto muito bem nesse momento.
Gente, isso aqui é muito maravilhoso, que na parte de relacionamentos, tanto pra família, quanto amor, quanto social, eu dei nota máxima porque eu tô muito satisfeita com tudo, assim, eu acho que consegui chegar num equilíbrio com relação à família, com relação a relacionamento amoroso, meu marido e eu, e com relação ao social, eu acho que tá tudo bem. Tô super satisfeita com o andamento de todas essas áreas aqui. Lazer também, eu acho que é a primeira vez que nesse ano que eu dou a nota máxima, eu tô super bem, eu acho que por ter percebido que eu tava me sentindo meio ansiosa no último mês, eu comecei a querer descansar mais, querer fazer mais atividades de lazer, comecei a ler livros que não fossem relacionados a trabalho, sabe? Enfim, isso me ajudou bastante, então eu investi bastante tempo nessa área para poder chegar aqui nesse momento e dar uma nota 10 de satisfação em lazer. E espiritualidade, eu também coloquei uma nota bem alta. Esse tantinho que falta é porque eu quero ajustar práticas diárias dentro da tradição do budismo mesmo que eu sigo, mas eu tô me sentindo muito bem e muito conectada ao meu propósito espiritual no momento, a esse caminho do Bodhisattva, como eu gosto de falar. Bodhisattva é um termo no budismo que é daquela pessoa que está comprometida com o seu processo de iluminação para poder ajudar outros seres vivos também a superarem os seus sofrimentos. Eu acho que eu tô muito comprometida com isso. E aqui, no original, né, na Roda da Vida original, a gente tem plenitude e felicidade. E eu tava me sentindo muito mal de dar uma nota alta em termos de felicidade, porque não é possível você ser feliz em um mundo com tantas pessoas sofrendo, morrendo, enfim. Aí eu quis mudar neste mês para o sentimento de plenitude. E aí isso foi muito bom, porque refletindo sobre ele me fez ver que em termos de plenitude eu tô me sentindo muito bem. Como eu falei, não dou 100% de satisfação com relação a isso, porque tem vários ajustes que eu tenho feito. Mas eu tô me sentindo muito bem e eu achei que era importante trazer isso, porque qualquer pequena vitória que a gente tem, ou grandes vitórias nesse momento, são muito importantes para manter a gente se sentindo bem ou se sentindo melhor. Então, assim, com relação às anotações aqui embaixo, eu coloquei que é bem óbvio que eu preciso focar na minha saúde física e mental no momento, porque são as áreas mais desequilibradas e eu realmente preciso, sinto que é importante. Então é isso aí, bora focar nisso esse mês. Aqui na página do lado, como eu falei pra vocês, eu coloquei uma das páginas que eu considero mais úteis do Bullet Journal, que é um registro das finanças. Eu usei muito nos últimos meses, assim, então eu vou registrando aqui transferências que eu fiz, compras que eu fiz, pagamentos, as contas. Então eu coloco aqui do lado o valor das contas, isso me ajuda a depois atualizar uma planilha que eu tenho mesmo de referência para saber a média que eu tô gastando, assim, para todos os serviços. É bem legal. Paguei uma conta, eu venho aqui, já registro, isso me ajuda a ter um controle, não sei explicar direito, sabe? Porque assim, eu já tenho os vencimentos no calendário, faço esse controle por lá, mas ter uma visão geral de todas as contas aqui, o registro do que foi pago, do que não foi pago, me ajuda a ficar mais tranquila com relação a isso, e se me deixa mais tranquila, eu continuo fazendo, porque é isso que importa. Vocês viram que em termos de decoração não tô fazendo muita coisa, né? Fiz alguns desenhinhos, umas estrelinhas assim, porque estamos no inverno. Eu tentei ficar mais ou menos nas cores ali que eu usei na decoração das casinhas de Amsterdã, mas, gente, é muito variável. E aí já começa o log diário pro dia 1º de julho. Eu tenho gostado de fazer assim um quadradinho e pintar de uma corzinha que esteja mais a ver com o meu clima ali naquele dia. E aí eu pinto e aí já começo a listar embaixo, então, se foi uma coisa que eu fiz, se foi um acontecimento, eu coloco um círculo. Se é uma coisa que eu ainda preciso fazer, eu coloco o pontinho. E se é só uma informação, algum registro, coisa do tipo, eu coloco um hífen, um tracinho. E assim eu vou registrando os meus dias no Bullet Journal. Enfim, é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gostou desse, deixa o seu like se você não deixou, compartilha com seus amigos e aproveita para se inscrever no canal e habilitar o sininho para receber a notificação de quando tem vídeo novo por aqui. Vale lembrar que eu tenho um painel no Pinterest onde eu coloco todas as fotos das páginas do meu Bullet Journal para você ver em formato maior se você quiser. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E eu também tenho uma playlist aqui no canal com todos os outros vídeos de Playing With Me dos outros meses. Se você também quiser conferir, vou deixar linkado aqui embaixo. Queria agradecer demais você que está assistindo esse vídeo, você que está inscrito, você que é membro do canal, muito obrigada, você super apoia esse conteúdo, então eu só tenho a agradecer por você estar aqui. Muito obrigada então, se cuida e até o próximo vídeo.